Olá, eu sou Joana do canal Amantes da Leitura e hoje iremos dar continuidade do livro O Poder da Ação, por Paulo Vieira. E antes de continuar, não esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e ativar notificações, que é super importante. Vamos à leitura. Capítulo 7. Creia. Peça, porém, com fé e nada duvidando, porque o que é dúvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Tiago 1,6 e Tiago 1,8. Muitas pessoas se perguntam por que são pobres ou por que são tristes, e a resposta mais fácil e simples é culpar seus pais, o ambiente em que vive ou até o governo. Contudo, sempre veremos pessoas em ambientes pobres que se tornam ricas, e veremos pessoas felizes apesar de estar vivendo em grande adversidade. Quero nesse capítulo trazer outra possibilidade para os nossos resultados e o nosso estilo de vida, nossas crenças. E quando me refiro a crença, não quero dizer credo religioso, e sim uma programação mental em forma de circuitos neurais, ou seja, uma vasta e intensa rede de neurônios conectados a milhões de outros neurônios. Esses circuitos possuem informações ou programas que regem e comandam todos os comportamentos e todas as respostas humanas aos estímulos recebidos. Nos circuitos neurais estão armazenados todos os aprendizados e as informações acumulados pelo indivíduo ao longo da vida e até durante a gestação. E tudo isso está harmonizado no consciente e no inconsciente, e estruturado no hemisfério esquerdo e também no direito do cérebro. Através desses circuitos ou redes neurais, o cérebro é capaz de produzir respostas para cada estímulo interno ou externo. E também produz o comportamento e a atitude com os quais o indivíduo vai encarar a vida. Todo ser vivo é dotado de um sistema nervoso organizado e interconectado que modifica o seu comportamento e as respostas aos estímulos em função de experiências vividas através das sinapses neurais. Essa modificação nos circuitos neurais é chamada de aprendizado e ocorre no sistema nervoso através da propriedade chamada plasticidade neural. E após cada modificação, nós temos alteração em nossas crenças e nossos resultados. Peço emprestado a Helenice Ferrari, pesquisadora do Unicamp, uma definição mais completa de plasticidade neural. A plasticidade neural é a capacidade do cérebro de desenvolver novas conexões sinápticas entre os neurônios a partir da experiência e do comportamento do indivíduo. Com determinados estímulos, mudança na organização e na localização dos processos de informações pode ocorrer no cérebro. É através da plasticidade que novos comportamentos são aprendidos e o desenvolvimento humano torna-se um ato contínuo. Esse fenômeno parte do princípio de que o cérebro não é imutável, uma vez que a plasticidade neural permite uma determinada função do sistema nervoso central, SNC, possa ser desenvolvida em outro local do cérebro como resultado da aprendizagem e do treinamento. Talvez vocês estejam se perguntando, para que me servem esses termos técnicos? De que adianta saber o que é plasticidade neural ou rede neural? A resposta é simples. Se seu comportamento e seu estilo de vida formam aprendizados, isso quer dizer que você pode reaprendê-los. E se você aprendeu a ser pobre, você pode aprender a ser rico. Pensar como rico, sentir como rico se sente e fazer dinheiro como as pessoas ricas. É possível que você tenha tido um passado difícil. Isso se tenha gerado um aprendizado de comportamentos depressivos, ou seja, circuitos neurais que promovem uma vida triste e sem sentido. A existência da plasticidade neural quer dizer que você não está condenado a ser uma pessoa triste e depressiva pelo resto da vida. Você pode sim aprender a ser feliz e altivo agora. Plasticidade neural é sinônimo de esperança e liberdade. E como dizem, minha vida tem jeito e posso ser ainda melhor
e mais feliz hoje. Meu objetivo com este livro é produzir estímulos emocionais e cognitivos suficientes para ver novas sinapses neurais, ou seja, uma nova e diferente maneira de conectar os neurônios. E o melhor disso tudo é que essas mudanças acontecem depressa, muito depressa, e é o que vou lhe mostrar agora. Quando eu era criança, tinha uma vida farta, divertida e bem alegre no Rio de Janeiro. Eu era destemível, ousado e bem educado. Levando em conta a energia própria de uma criança saudável de 8 anos, e por essa época, nos idos do anos 1970, eu era um pé de valsa mirim. A ponto de, nas festinhas de colégio, as mães das amiguinhas me escolherem para ser o par dançante de suas filhas. Contudo, algo aconteceu, uma experiência que mudou drasticamente meus comportamentos e, consequentemente, toda a minha vida. Talvez você esteja imaginando algo trágico, devastador, catastrófico, mas na verdade aconteceu comigo algo que provavelmente também aconteceu com você, com nuances diferentes. Como eu sabia que minha mãe ficava muito orgulhosa quando eu era convidado para ser o par dançante das amiguinhas aniversariantes, resolvi ir além daquele carnaval de 1975. Aproveitando que eu e minha família estávamos no Clube Piraquê, em plena festa de carnaval, decidi aprender samba ao estilo carioca e surpreender minha mãe e meu pai. Avistei uma menina fantasiada de Carmen Miranda sambando muito bem. Comecei a imitá-la, ela percebeu e logo estamos fazendo uma dupla tipo porta-bandeira e mestre-sala. Ela sambava dali, eu imitava daqui, e contudo lembre-se de que eu tinha um objetivo com aquilo tudo: surpreender meu pai e minha mãe dançando mais um estilo musical. Uma vez que minha mãe ficava orgulhosa de mim quando eu era convidado para dançar rock com as amiguinhas. Imagine se me chamasse também para dançar samba. Essa era a cabeça do Paulinho, aos 8 anos, que amava atender às expectativas dos pais. Depois de treinar bastante com minha nova companheira, achei que já sabia o bastante e que meu samba agradaria meus pais. Corri até a mesa deles e de seus amigos e gritei, entusiasmados: "Pai, mãe, aprendi a sambar." Eles olharam para mim de forma cética e comecei freneticamente a jogar os pés e as mãos e a me mexer todo. Depois de fazer o desfecho apoteótico e exagerado, tal qual tinha aprendido, olhei para os meus pais e perguntei: "Gostou do meu samba, mãe? E você gostou, papai?" Meu pai disse friamente uma única frase, totalmente fora do ritmo, e virou-se de costa para mim. Enquanto isso, minha mãe disfarçou a vergonha do filho desengonçado e se voltou novamente para a mesa sem me dizer nada, apenas ignorando a minha presença. Lembrei com nitidez dos amigos de meus pais disfarçando e fingindo não ver o meu constrangimento. Sentindo-me completamente só e abandonado, com um tremendo sentimento de inadequação, depois de ter recebido a primeira grande rejeição na vida, voltei para o salão, dessa vez para me esconder em meio às outras crianças. E não me pergunte o que mais aconteceu, pois daí em diante não me lembro de mais nada. Isso poderia passar despercebido ou sem importância se não fosse pelo fato de naquele momento ter mudado completamente meu comportamento e minha atitude diante da vida. Daquela data em diante, perdi o ritmo para dançar e cantar. No entanto, não só isso. Mesmo sendo criança, passei a ter pânico de ser rejeitado ou ridicularizado em público e desde então fugi de todas as situações em que poderia ser exposta ao ridículo. E quando o risco era iminente e inevitável, eu mesma assumi uma postura desajeitada, abodada, e afinal era mais fácil mesmo me rejeitar do que ser rejeitado por outras pessoas. Convivi com essas crenças limitantes até os 30 anos, quando comecei a aprender a reprogramar crenças, iniciando pelas minhas. Quando reprogramei as minhas crenças individuais, todo o potencial de comunicação que estava represado em mim veio à tona. Assim tornei-me professor e palestrante, rompendo definitivamente com os bloqueios que por tanto tempo me impediram de fazer o que eu queria.
Como exemplo, mostro que não é verdade quando pessoas dizem que mudanças não acontecem, e quando acontece, leve bastante tempo. Foram 30 segundos sambando em 10 segundos vivenciando a reação dos meus pais, e esse novo aprendizado pendurou por boa parte da minha vida. Se ainda não estiver claro que mudanças acontecem depressa, trago outro caso de uma cliente minha de coach. Vou narrar o que aconteceu. Ela era uma bela gerente regional de um grande laboratório farmacêutico, onde cobrava comercialmente 3 estados. Na segunda-feira pela manhã, ela se levantou, beijou o marido e se despediu, pois viajaria e só voltaria na quarta-feira seguinte. Depois de beijos e despedidas, foi para o aeroporto. Ao chegar lá, descobriu que uma das pistas de decolagem estava em reforma e que o voo havia sido remarcado para outro horário sem que tivesse informado. Ela voltou para casa muito feliz, pois poderia fazer um café da manhã surpresa para o marido e ainda passar mais tempo com ele, uma vez que seu voo seria apenas no fim da tarde. Chegando em casa, na ponta dos pés, ela começou a fazer o café da manhã quando ouviu vozes vindas do seu quarto. Aproximou-se da porta, entreaberta, e viu seu marido e sua melhor amiga no momento do clima sexual. Tamanho foi o impacto emocional que ela não conseguiu se manter em pé e caiu de joelhos, olhando atônita para a cena. Ao abrir a porta, seu marido pulou da cama, foi em direção a ela, dizendo que não era bem aquilo e que podia explicar tudo. Perplexa, atônica e fora de si, ela se levantou e foi embora. Contatou o pai e os 2 irmãos, todos advogados, e imediatamente se separou. O tempo foi passado, dor e decepção se dissiparam, e a vida voltou ao normal. Logo foi contratada por outro laboratório com benefícios ainda maiores, e em menos de um ano ela havia superado a decepção e estava forte e feliz novamente. Contudo, algo havia mudado de maneira drástica dentro dela. Quando ela me contratou como seu coach, já havia passado 4 anos do ocorrido. E durante todo esse tempo, ela não se envolveu com nenhum homem e sua rede social, antes intensa e de qualidade, havia se resumindo apenas seus pais, seus irmãos e alguns poucos colegas homens. Em nossa primeira sessão de coach, perguntei o que ela impedia de se relacionar com outros homens, uma vez que ela era jovem, bonita e bem-sucedida. Chorando, ela me disse que não sabia e completou: é como se eu estivesse usando um repelente de homens. Eu quero me relacionar, eu quero namorar, quero me casar de novo e ter uma família. Mas sinceramente não sei o que acontece que faz com que os homens se afastem de mim. Eu sei que sou bonita, agradável e bem-sucedida, mas nada funciona. E a mesma coisa acontece também com as amizades. Eu convivo para sair, mas é como se faltasse uma liga que mantivesse o relacionamento. Ao acabar essa narrativa e ainda chorando muito, perguntou: tem jeito para mim? Felizmente, com a ajuda do método CIS e de sessões de coaching integral sistêmico individuais comigo, ela conseguiu um patamar de resultados melhores do que os que tinha antes do trauma. Ela melhorou não só em termos conjugais, como também nos relacionamentos da amizade. Hoje está casada, tem filhos e foi promovida. Mais uma vez, vi uma experiência rápida, porém traumática, que mudou drasticamente o destino de uma pessoa. E quando falo de mudança drástica do destino, não me refiro ao divórcio, mas ao fato de uma mulher muito bonita, muito bem-sucedida e muito agradável não conseguir mais ter amigos ou relacionamentos amorosos. A experiência traumática durou poucos segundos. Contudo, foi suficiente para mudar suas crenças sobre essas interações. Por isso, reforço: as crenças determinam comportamentos e atitudes e podem mudar depressa. Vou lhe explicar agora na prática o que é sinapse neural, rede neural e plasticidade neural. E essa compreensão usada na prática para a mudança de crenças foi justamente o que me levou a ser professor nos Estados Unidos e fazer da Febracis referência mundial em coaching.
Aprender é igual a mudar. Entender é apenas conhecer. A diferença entre os dois é o que diferencia os que fazem do que apenas pensam em fazer. Paulo Vieira. É sábio e notório que todo estímulo produz sinapses neurais. E se esses mesmos estímulos forem recebidos repetidamente ou sob forte impacto emocional, produzirão novas redes neurais que contêm novas crenças ou programações mentais ou aprendizado. Chame como quiser. Então bastou apenas o estímulo sob fortíssimo impacto emocional, como no caso da nossa bela gerente farmacêutica, para que mudasse a programação dentro dela sobre o significado de casamento e amizade. Em outras palavras, o que a gerente viu, estímulo visual, e o que ela ouviu, estímulo auditivo, sobre forte impacto emocional, mudaram suas crenças a respeito de homens e amigas. E daquele momento em diante, mesmo que de modo inconsciente, ela passou a afastar relacionamentos amorosos e também amizades, principalmente se fossem femininos. A programação mental ou aprendizado resultante daquela experiência dolorosa foi: homens, parceiros amorosos e amigas não só confiáveis, e me fazem sofrer. Se o tiver, vou me machucar e me decepcionar, então me afasto deles. A mesma coisa aconteceu comigo com a relação ao samba. Ver meu pai e minha mãe virando as costas por causa da minha dança desajeitada diante de tantos amigos foi estímulo visual doloroso. O estímulo auditivo foram as palavras cheias de reprovação do meu pai, totalmente fora de ritmo. Esses estímulos, que duraram poucos segundos, foram suficientes para criar uma crença traumática com a seguinte programação: fuja de qualquer situação em que esteja exposto ao erro ou ao ridículo. Caso contrário, será rejeitado. Tanto eu como a gerente farmacêutica passamos a viver segundo aquelas programações. E sempre que nos deparamos com o estímulo em questão, o programa era ligado e nossos comportamentos alterados drásticas e imediatamente. No meu caso, a mudança foi explícita e todos viam minha incapacidade de dançar, de começar um relacionamento com meninas, medo de errar no futebol. Seria difícil enumerar todas as situações de que me privei ao longo da infância, da juventude e da vida adulta, por causa daquela programação mental ou crença. No caso da gerente farmacêutica, as mudanças foram sutis e nem mesmo ela percebia a mudança no comportamento. Apenas escolhi uma vida solitária e carente havia 4 anos. Com esses dois exemplos, talvez pareça que nossas crenças, praticidade neural e mudanças só acontecem quando trazem consequências negativas. Isso não é verdade. É muito importante que você saiba que sinapses neurais ocorreram mediamente quando qualquer estímulo, seja ele repetitivo, seja ele novo, ou, contudo, para que os novos estímulos produzam mudanças, eles precisam ser repetidos muitas vezes ao longo do tempo, ou apenas uma vez sobre forte impacto emocional. E somente nesse caso a mudança é rápida. Afinal, foi o que aconteceu comigo naquele carnaval e foi o que aconteceu com a gerente. Para entender melhor o poder de fixação e aprendizado mediante forte impacto emocional, responda as seguintes perguntas. Onde você estava às 10 horas da manhã, no dia 3 de outubro do ano passado? Não vale chute nem suposição. Se não souber, escreva apenas não sei. Responda agora onde você estava às 10 horas da manhã do dia 11 de setembro de 2001. Se você for como a maioria da população mundial, já fiz essa pergunta em 4 continentes, terá lembrado sem muito esforço onde esteve e o que estava fazendo em 11 de setembro de 2001, mas não consegue se lembrar onde estava há apenas um ano. Isso se dá pelo fato da mente humana fixar na memória ou aprender melhor sobre forte impacto emocional. Um estímulo sem tanta importância gera um fluxo elétrico e químico nos neurônios capaz de produzir poucas sinapses neurais. Já o estímulo sobre forte impacto emocional gera uma carga elétrica e química gigantesca que faz com que essas novas síntapses produzam redes neurais vasta e nela se armazenem aprendizados fortes
e profundos, além de uma lembrança muito mais abrangente do fato do ocorrido. O meu desafio é causar nas pessoas estímulos sensoriais, auditivo, visual e sinestésico, fortes e repetitivos o suficiente para produzir novas crenças. E junto com as novas crenças, uma nova vida. Vou repetir para que você não perca a perspectiva do nosso objetivo aqui. Você pode mudar rápida e drasticamente seu casamento, sua saúde e sua aparência física, suas finanças, sua empresa ou sua carreira. Não há limites para nossas possibilidades que não sejam autoimpostos. Realidade versus imaginação. Resta uma pergunta no ar. Como causa estímulos sensoriais, visual, auditivo e sinestésico, precisos e específicos capazes de mudar minhas crenças limitantes? Como usar estímulos impactantes para reprogramar minhas crenças financeiras e acabar com as limitações financeiras em que vivo? Como usar esses estímulos para curar minha crença sobre impotência diante dos desafios, vitimização e depressão e ser feliz em qualquer situação? Como usar essa estratégia de reprogramação de crenças para remodelar o meu corpo sem perder a qualidade de vida em outras áreas? Para darmos continuidade, é fundamental você saber que a mente humana não distingue o que é real do que é imaginado. O cérebro humano não sabe a diferença entre uma experiência real e vivida na prática e uma experiência imaginada apenas no cérebro. A prova disso, a ciência já tem há muito tempo através do exame eletroencefalograma. Hoje, porém, com o avanço de tecnologia, essa constatação é ainda mais potente. Um dos experimentos que mostra isso é feito com o uso da ressonância magnética funcional, RMF. Nele, o voluntário é exposto a um estímulo real, por exemplo, uma música. Enquanto ele ouve a música, tem suas sinapses mapeadas pelo equipamento de RMM. Em seguida, o cientista desliga a música e pede para o voluntário cantar mentalmente a mesma música. E o que se percebe é que a mesma área do cérebro são ativas. O mesmo experimento foi feito com fotografias em que a área cerebral estimulada quando o voluntário viu de fato a fotografia foi a mesma área estimulada quando ele apenas mentalizou aquela mesma foto. Para o cérebro humano, real é igual imaginado. Resumindo, o campo de batalha é a nossa mente. Não precisamos ir para a África para matar um leão todo dia, nem para uma guerra no Oriente Médio, muito menos estar no octógono enfrentando um lutador de MMA, Anderson Silva. Tudo isso pode acontecer na sua mente e o melhor é que lá você pode ter todo o controle sobre o que, como e vai acontecer. Na mente, as experiências e os estímulos, além de planejados e de estarem sob o meu controle, são também muito mais seguros quando executados de maneira certa. Crenças como termostato. Vou usar um aparelho de ar-condicionado como uma metáfora para explicar a programação das crenças. Vamos supor que ao entrar em um ambiente ele esteja a 30 graus. E a primeira coisa que você faz é decidir a temperatura que deseja. Com o controle na mão, você o aponta para o aparelho e programa 22 graus. O aparelho emite um bip, que significa que a nova temperatura foi programada. Como o ambiente estava a 30 graus, o aparelho vai fazer funcionar o exaustor com toda a força, jogando o ar frio dentro da sala e tirando o ar quente. Então, paulativamente, a temperatura vai caindo para 28, 26, 24 graus. Quando chegar a 21 graus, o que acontece? O compressor da máquina para de resfriar e obedece à temperatura que já estava programada anteriormente, que era de 22 graus, e a temperatura volta a subir para 22 graus e 23. Quando ela passa de 22 graus, o compressor liga automaticamente e volta a resfriar a sala buscando a programação original de 22 graus. E assim, indefinidamente, obedecendo sempre à programação de 22 graus que está marcada no controle remoto. Às vezes um pouco acima, outras vezes um pouco abaixo.
Em resumo, quando a temperatura ultrapassa a temperatura programada, o equipamento liga e resfria o ambiente. E da mesma maneira, quando resfria o ambiente, além do programado, o equipamento desliga e deixa a temperatura subir até o programado, e assim em modo contínuo. Como o ar-condicionado, as crenças sobre casamento, vida financeira, sucesso profissional, saúde e tudo mais já foram programadas quase completamente desde o fim da puberdade. Desta forma, a tendência é que os resultados se mantenham estáveis ou muito parecidos ao longo da vida. Ou seja, quem é pobre tende a permanecer pobre. Quem é rico, mesmo que perda sua fortuna, a tendência é recuperá-la. Da mesma maneira, quem é feliz, mesmo que passe por um evento doloroso, tende a voltar a ser feliz. Contudo, quem é triste e melancólico tende a continuar assim, mesmo com tudo favorável ao seu redor. Como você já sabe, está tudo programado. O problema é que quando essa programação é disfuncional e afasta a pessoa de uma vida prazerosa, plena e abundante. Pegando como exemplo a vida financeira, todos nós estamos programados a continuar tendo o padrão financeiro que aprendemos durante a infância, mediante os estímulos recebidos nessa época. Até pessoas que tiveram uma infância pobre e prosperaram costumam trazer um quião de comportamentos e atitudes de pobreza dentro de si que as impede de vivenciar na plenitude sua riqueza financeira. Diferentemente do controle do ar-condicionado, que você pode reprogramar a qualquer hora, nem sempre sabemos quais crenças estão registradas ou programadas para o nosso futuro financeiro. Afinal, quantos jovens nasceram ricos e na fase adulta perderam tudo? Quantas pessoas você conhece que um dia tinham e podiam e no outro nem tinham, muito menos podiam? Conheci um homem em um dos meus eventos que me foi apresentado como uma pessoa muito bem sucedida financeiramente e profissionalmente. Contudo, durante nossa conversa detectei palavras e expressões não verbais típicas de uma pessoa pobre e limitada. Questionei sua cunhada, que era muito minha amiga pessoal, e alertei, pois sabendo que a comunicação dele era certo, que ele teria sérios problemas financeiros. Ela riu, chamou o marido, que era irmão da pessoa em questão, e contou o que eu havia dito. Ele, por sua vez, de forma muito educada, agradeceu o sinal de alerta, mas disse que estava tudo bem com seu irmão e que seu negócio estava indo de vento em popa. O fato é que em outubro, apenas 8 meses depois, aquele empresário muito bem sucedido estava completamente quebrado e dependendo de familiares para pagar suas contas mais básicas. Se ele tivesse a consciência e as ferramentas para reprogramar suas crenças financeiras, que ele mesmo não sabia que possuía, certamente teria reprogramado suas crenças sobre dinheiro. E você? Sabe quais são as crenças e as programações mentais que estão regendo sua vida hoje e determinarão seu futuro próximo? Nós não sabemos a exata programação a respeito das nossas crenças, se é continuar casado, se é divorciar ou se é ter o melhor casamento do mundo. Esse é o maior risco quando falamos de seres humanos, a imprevisibilidade de nossas crenças já plantadas. No entanto, como você sabe, existe a plasticidade neural que nos confere a capacidade de mudar nossas crenças a qualquer momento. E você também sabe que as mudanças acontecem depressa quando usamos os mecanismos e as estratégias neurais certas. Então eu pergunto, o que você fez com as suas informações e os exercícios dos capítulos anteriores? Se você está acordado, responsabilizando-se, comunicando com precisão, focado e se questionando, então já está com boa ou grande parte de suas crenças refeitas. Pode levantar a cabeça e sonhar o que é de melhor dentro e fora de você. Autoestima. A autoestima, numa explicação simples, é o bem-querer que uma pessoa tem por si mesma. Entretanto, para que ela se queira bem, ela precisa ter uma combinação de 3 crenças que juntas dão forma ao indivíduo. A crença de identidade, que se refere ao ser eu sou,
A crença de capacidade, que se refere ao fazer, eu posso ou eu sou capaz. E finalmente a crença de merecimento, que se refere ao merecer, eu mereço. Crença de merecimento e competência emocional. Merecimento, tenho capacidade. Posso, identidade, eu sou. Vamos abordar separadamente cada uma das crenças que formam o indivíduo. Crença do ser ou crença de identidade. Olhando para a pirâmide, vemos que a base do indivíduo está na crença de identidade. É justamente a crença de identidade que define quem você é e, obviamente, define também os seus resultados. Para entender quanto a crença de identidade é importante na vida e nos resultados, responda as perguntas abaixo. É muito importante que responda as perguntas por escritos nas linhas a seguir. Como você se relaciona com uma pessoa desonesta? Como trata uma pessoa grosseira? Como você conversa com uma pessoa que, na sua opinião, é limitada intelectualmente? Quanto dinheiro você emprestaria para uma pessoa desorganizada e mal-sucedida? Você daria emprego a uma pessoa triste e infeliz, colocando-a junto com sua equipe atual? Você se casaria com uma pessoa sem valor, adúltera e promíscua? Você seria sócio de uma pessoa desonesta? Olhando para suas respostas, fica claro que a maneira pela qual você vê e percebe as pessoas ao seu redor determina como você vai se relacionar com elas e tratá-las. Se é uma pessoa desonesta, você se retrai e toma cuidados e com certeza não dá muitas informações a ela. Se é desorganizada e confusa, você provavelmente não vai entregar nada seu para ela cuidar, e muito menos vai confiar tarefas que demandem mais controle e organização. Se é culpada, provavelmente você vai querer justiça e que ela pague pelos erros que cometeu. Se ela é uma pessoa sem valor, talvez você não queira estar ligada a ela. Se ela é promíscua e adúltera, talvez você queira total distância dela. Se é uma pessoa sem importância e sem graça, você talvez prefira estar com outra pessoa, alguém mais importante e mais atraente. O que muitas pessoas não percebem é que a percepção sobre os outros determina a conexão e o relacionamento que teremos com eles. A nossa percepção sobre nós mesmos, ou seja, a nossa crença de identidade, vai determinar a relação que teremos com nós mesmos. A crença do eu sou vai determinar se gosto de mim mesmo ou não. Vai determinar se mereço ser premiado ou punido. Ela define se vou vencer, tirar segundo lugar ou se vou perder. Se vou me relacionar com uma pessoa de valor ou com alguém sem valor, ou que você vai me desvalorizar e maltratar. Se vou trair ou ser traído. As crenças que você tem sobre si mesmo vão determinar desde o seu valor próprio até a sua autoimagem e todos os seus resultados e comportamentos. Certamente, um indivíduo não possui apenas uma crença de identidade, mas uma combinação vasta de facetas de identidade que, somadas e combinadas nas suas proporções, formam o seu eu. E é justamente por isso o termo indivíduo, pois no mundo só existe uma pessoa com suas combinações de características, gerando um potencial único e exclusivo. Acredito que existem coisas que só você é capaz de fazer. Quando você de fato souber quem é e através de um autoquestionamento descobrir seu propósito e sua missão de vida, terá um poder de realização sem medidas e tudo ao seu redor conspirará para você fazer algo grandioso. O oposto se atrai. Será? Muitas pessoas não entendem como uma mulher bonita, inteligente, bem-sucedida e admirável pode se casar ou se relacionar com um homem vulgar e sem valor. Quantas vezes você viu isso acontecendo em maior ou menor proporção? O verdadeiro cafajeste se relacionando com a linda dama? Talvez a versão piorada do clássico, a dama e o vagabundo.
Quem está ao redor dessa mulher a aconselha, adverte, até implora pelo fim do relacionamento, dizendo que ela merece algo melhor, que ele não presta, que ela vai sofrer, que esse relacionamento não pode dar certo, entre outros. Contudo, existe algo nele que atrai e a acorrenta nesse relacionamento. O nome disso é homofilia. Homofilia é a tendência natural do ser humano de se relacionar com pessoas que parecem com elas. Como assim se parecem? Talvez você se pergunte, afinal, era uma bonita, culta, inteligente, admirável e querida pelas pessoas ao seu redor, e ele um homem vulgar, sem valor, um cafajeste. A homofilia acontece não apenas por semelhança observáveis. Acontece também pelas semelhanças interiores, como emoções e autoimagem. Aquela mulher vê no seu exterior tudo aquilo que todos veem, mas por dentro a sua crença de identidade é igual a dele, ou ele complementa a identidade dela. Afinal, uma mulher sem valor vai se relacionar com um homem sem valor, ou com um homem que a trate mal e que não valorize. Tive um cliente que me procurou porque estava envolvido com uma prostituta e não conseguia se livrar do relacionamento. Intelectualmente, ele sabia que aquela relação era depravadora, indo todas as noites para o prostíbulo esperar sua amante acabar seus inúmeros programas. Afinal, engenheiro calculista, 2 filhos lindos, uma bela esposa grávida de terceira criança e uma empresa próspera não combinava com aquele estímulo de vida. Contudo, dentro dele sua identidade o trouxe àquele padrão de relacionamento. Tudo ficou claro quando conheci a história de sua infância. Criado sob severas agressões físicas e morais, sempre foi rebaixado e comparado com irmãos, vizinhos, conhecidos, estranhos, entre outros. Todos eram melhores que eles. Independentemente do que ele fizesse, ele nunca era bom o suficiente. E como sabemos, tudo o que ele viu, ouviu e sentiu na infância, até a puberdade, definiu sua crença de identidade. O resultado de sua criação e das crenças por ela produzidas foi estar preso e acorrentado a alguém muito parecida com ele, em aspectos emocionais, internos e muito poucos tangíveis. Neste caso, foi tremendo ver uma nova pessoa surgindo, levando em conta que aquele homem preso a um relacionamento sem valor e extraconjugal não era verdadeiramente ele. Como resultado da nova crença de identidade, ele voltou para sua casa, para o seu casamento, para os seus filhos, e sua empresa fechou exclusividade com as 3 principais construtoras da cidade. Seja como for, mais uma vez vemos o poder da crença de identidade, definindo a vida e os resultados do indivíduo. No entanto, fique tranquilo. Existem ferramentas e mecanismos para reprogramar essas crenças que limitam. Se tudo isso que vivemos no nosso passado for aprendido e se parte disso não for bom, você pode, independentemente da idade, programar novas crença extraordinária sobre quem você é. Se alguém o convenceu de que você era um moleque preguiçoso, você pode desaprender isso. Se os estímulos que você recebeu na infância diziam que você era incapaz disso ou daquilo, lembre-se de que isso foi um aprendizado, e se você o aprendeu, também pode reaprender coisas novas sobre si mesmo. Plasticidade neural e mudanças de crenças existem. Novas sinapses neurais podem ser feitas para criar uma nova, profunda rede neural de quem você é. Ninguém na minha família poderia acreditar que aos 30 anos e com uma vida despedaçada em todas as áreas, sem dinheiro, negócios quebrados, abandonado pela primeira esposa, sem saúde, morando e me alimentando de favor na casa de familiares, eu poderia dar a volta por cima e me tornar um conferencista e coach reconhecido internacionalmente, escritor de vários livros de sucesso. E eles não poderiam me ver como um homem de sucesso, porque antes dos 30 anos eu também não me via como tal. As pessoas continuam agindo e reagindo em relação a você de acordo com a sua crença de identidade. Então,
volte para dentro de si e reconstrua o que precisar ser reconstruído. Crenças do fazer ou crença de capacidade. A crença de capacidade é determinada pelo que você acredita ser capaz de fazer ou de aprender a fazer. É uma estrutura de crenças que dita seu potencial de realização. No entanto, veja bem, ela dita apenas o potencial de realização, pois a realização propriamente dita é determinada pela combinação de crenças de identidade e da crença de capacidade. Para explicar melhor, cito o caso de uma cliente de coach que tive anos atrás, que era muito inteligente e com currículo invejável, no qual sua menor nota em toda a faculdade de Direito foi 9. Uma profissional organizada, meticulosa e cumpridora de prazos, no entanto, não se achava capaz de enfrentar outro advogado em uma audiência. De forma que ela sempre buscava um acordo amigável, algo que nem sempre era o ideal para seus clientes. Ela buscava teses implacáveis do direito, achava jurisprudências infalíveis e sempre estava pronta para vencer, mas nunca se sentia capaz do empate direto com outros advogados ou de ser confrontada por um juiz. Isso fez com que ela ajudasse seus 3 colegas advogados a se tornarem sócios do escritório de advocacia e ela, conhecidamente com muito mais potencial. Porém, não a mais capaz, acabou ficando de plateia em cada uma das cerimônias de empossamento dos 3 novos sócios alavancados por ela. Observando esse caso, percebemos com clareza que a crença de identidade não é suficiente para garantir o sucesso profissional. Não basta ela se ver como uma pessoa inteligente, valorosa, honesta, dedicada e comprometida. A minha cliente precisava também desenvolver crenças de capacidade de falar em público, de enfrentar outros advogados e pleitear com o juiz as sentenças que defendia. Durante o processo de coach, direcionei meu trabalho na reprogramação das crenças específicas de capacidade de que ela precisava. E de forma rápida, ela passou a enfrentar situações de confronto direto que desde a infância aprendeu a evitar. A propósito, ela se tornou sócia do mesmo escritório 5 meses depois do iniciado nosso trabalho de coach. Crença do ter ou crença de merecimento. O terceiro e último nível é o ter, a crença de merecimento que ocupa o topo da pirâmide das crenças que formam o indivíduo. Meus estudos confirmam que quando temos uma crença de identidade forte, adequada e alinhada com a crença de capacidade, naturalmente passamos a construir a crença de merecimento. É certo que a base do nosso nível de merecimento foi programada ainda na infância mediante o tratamento e as experiências recebidas por pai e mãe ou pais substitutos, tanto a crença de identidade e a crença de capacidade. Pessoas com baixo nível de merecimento possuem o terrível vício de autossabotagem. Afinal, por que viver boas experiências se dentro delas existe uma crença que diz que não merece tanto? Desta forma, sempre que a vida melhora, elas esbarram no limite máximo de merecimento e então surgem comportamentos, ações ou atitudes sabotadoras e os ganhos e as conquistas vão por água abaixo. Quando essas pessoas com baixo nível de merecimento recebem alguma coisa boa, elas falam, não precisava. Quando alguém as elogiam, elas dizem, o que é isso? São seus olhos. Para a maioria das pessoas, é difícil receber até um simples elogio, porém mais difícil ainda é ter grandes vitórias. Esse aprendizado de que não merecemos coisas boas é um limitador, como um teto rebaixado que nos impede de levantar a cabeça dentro da própria casa.
fazendo com que a pessoa busque prosperar, e quando começa a ter algum tipo de sucesso, ela bate a cabeça no teto e então começa a se sabotar. Perde emprego, destrói o casamento com as próprias mãos, quebra a empresa para então começar tudo de novo. Quem você conhece que, quando está tendo sucesso em alguma área da vida, se sabota, perde o que ganhou ou conquistou e recomeça uma nova batalha para reconquistar e vive tudo de novo? As 3 maiores características de uma pessoa com crença de não merecimento são: perder, não terminar o que começou e, depois de tudo isso, recomeçar. Paulo Vieira. Algumas pessoas, por terem sucesso em uma área da vida, acham que são prósperas e merecedoras. Sim, são prósperas e merecedoras de sucesso naquela área. Contudo, existem outras áreas que definem e complementam quem somos. Sou rica, porém sou feliz. Sou saudável, porém sou bem-sucedido. Olhando por esse prisma, a pessoa pode ter conquistado um casamento maravilhoso e uma péssima saúde. Pode possuir muitos bens, porém uma família desajustada. Dessa forma, a crença de não merecimento pode tanto ser generalizada e afetar todas as áreas da vida, como pode atingir somente uma ou outra área. Certamente, o meu ideal e desejo é construir crenças de merecimento em todas as áreas da vida. Mas como? Você deve estar se perguntando. Vamos lá. Crenças infantis. Como construí-las e refazê-las? Andrei, um menino de 12 anos, foi achado correndo sem roupa em uma região remota da Sibéria, em 2004, onde a temperatura chega a menos de 40 graus. Victor foi encontrado por caçadores na floresta de Aveyron, na França, com 23 cicatrizes de mordidas pelo corpo. E as meninas Kamala, com 8 anos, e Amala, com 1 ano e meio, foram encontradas na floresta da Índia em 1920. O que une as histórias de Andrei Tosquin, Victor de Aveyron e as meninas Kamala e Amala? Todos os 4 viveram em um total isolamento humano e foram adotados e criados por animais selvagens desde muito cedo, a maioria antes dos 2 anos. Todos tinham comportamentos selvagens, trotavam e se locomoviam sobre as pernas e os braços. Como quadrúpedes, farejavam tudo que comiam, roíam os alimentos, comiam carne crua, raízes e frutas. Não usavam roupas e não falavam, apenas emitiam sons grutais. As meninas morreram 1 ano depois de saírem da selva pela dificuldade de adaptação à vida civilizada. Já o menino lobo da Rússia fugiu. Suspeita-se que habitalistas o levaram de volta para as frias montanhas da Sibéria antes que morresse ou virasse objeto de pesquisa. E Victor de Aveyron morreu aos 40 anos sem ter se socializado ou criado vínculos sociais humanos. Contudo, esses não são os únicos relatos comprovados de crianças criadas por animais. São dezenas em toda a literatura e o resultado é sempre o mesmo. Crianças ou jovens que vivem perfeitamente como animais nas florestas e desprovidos de condições de se adequar aos padrões sociais humanos. Trago aqui o caso das crianças selvagens para que fique claro que o nosso lado humano, as emoções, a sociabilidade, os comportamentos, a moral, a ética, os valores e tudo mais que o indivíduo é e se torna capaz de fazer, vem do aprendizado de tudo o que ele viu, ouviu e sentiu, principalmente ao longo da infância. Por isso são os pais e o ambiente do lar que farão toda a diferença na vida da futura da criança. Dentro dessa perspectiva, é comum uma pergunta: outros ambientes como os colégios e bairro não são importantes? Sim, são importantes. Porém, esses ambientes são apenas o reflexo das crenças dos pais no contexto de quem eles são, do que podem e possuem, ser, fazer e ter. E fundamentalmente, pais emocionalmente hábeis
em educar seus filhos, formarão filhos capazes e vencedores, não importando o meio em que este vive. E se o pai está ou vive em um ambiente caótico, é porque suas crenças o atraíram ou produziram esse ambiente de caos. A quase totalidade do que as crianças selváticas vivenciaram foi uma forma selvagem de se comunicar, pensar e sentir. E baseada nos estímulos que receberam, o único sistema de crenças que elas aprenderam foi como se alimentar e sobreviver na selva, como seus pais adotivos e professores, as feras. O que vou tratar daqui em diante é como estímulos domésticos pode produzir tanto seres humanos fartos, felizes e socialmente harmônicos, como verdadeiros animais alfabetizados, infelizes, escassos e socialmente desajustados. Um estudo com mais de 17 mil pessoas, quase todas da classe média e com boas condições financeiras, conduzido por uma equipe multidisciplinar formada pelos médicos Dr. Vince Fettley e Dr. Bob Andar, do Centro de Controle de Doenças CDC dos Estados Unidos, em 1998, e depois seguido por mais de 57 publicações até 2011 e divulgado ampliamente pela doutora Nadine Burke, mostra que abuso físico, abuso sexual, assédio moral e emocional, negligência de cuidado e de afeto, como também presenciar no ambiente doméstico violência, abandono, discórdia e divórcio dos pais, dependência química de membros da família e suas consequências, produzem prejuízos avassaladores desde muito cedo, que acompanharão o indivíduo por toda a vida adulta ou até que ele consiga reprogramar suas crenças e diminuir ou desfazer os efeitos das experiências adversas na infância. São 3 os tipos de prejuízos causados pela ACEC que se manifestaram desde muito cedo e que repercutirão pela vida adulta. Primeiro, problemas e doenças físicas. Segundo, problemas e doenças emocionais. E terceiro, problemas sociais e de comportamento. Em palestra que fala sobre a pesquisa, a doutora Nadine mostra que 7 em cada 10 mortes no mundo ocidental é provocada por ACES na infância. Contudo, não para por aí. Ela mostra através de muitas pesquisas que quanto mais episódios de adversidades na infância, mais deficiente será o sistema imunológico ao longo da vida, deixando as pessoas suscetíveis a mais simples gripe ou infecção. As pesquisas confirmam também sua experiência prática de médica pediatra, que mostra que episódios de ACE afetam o sistema hormônico humano, causando as mais variadas doenças e disfunções endócrinas. Com avançadas pesquisas, viu-se que a CES chegam a mais do que triplicar as chances de ter AVC, ou infarto no miocardíaco. E quando acharam que já haviam descoberto todos os resultados que cometiam as pessoas que passaram por esses episódios, descobriram ainda que as crianças expostas a episódios variados e constantes de ACES possuem 3 vezes mais chances de ter câncer do que uma pessoa sem tantos episódios. Crianças foram expostas a episódios frequentes e variados de ACES tiveram as chances de cometer suicídio aumentada em mais de 12 vezes. E tudo isso sem contar a disposição triplicada ao uso de drogas e ao tabagismo, como também delinquência, crime e desajuste social. Uma explicação neurocientífica simples: quando uma criança é exposta a uma situação real ou imaginária do risco, seu hipotálamo manda um sinal para a glândula pituítica, que por sua vez estimula a glândula adrenal, que libera adrenalina, cortisol, e com isso, essa pequena criança está pronta para fugir ou atacar o lobo que a ameaça. Afinal, com essas moléculas de emoção, a criança também terá batimentos cardíacos mais fortes, bombeando sangue para extremidades, dando força e explosão muscular, como também terá seus reflexos ampliados e não sentirá tanta dor caso receba algum golpe.
Essa transformação química seria muito necessária se essa criança estivesse tendo de enfrentar de fato outros animais da floresta. O aprendizado disfuncional que deixou essa criança viciada e dependente química da MDES, que combinam adrenalina e cortisol e baixos níveis de serotonina e de endorfina, foi um lobo perigoso ameaçado, que todas as noites chegava na casa dela, rastreando-lhe fugir, congelar ou atacar. O que deveria ser um sistema de adaptação para enfrentar uma ameaça foi repetido tantas e tantas vezes durante a infância desta criança, que deixou de ser uma adaptação para enfrentar a ameaça e se tornar um vício da própria adversidade em suas moléculas de emoções. As crianças são especialmente sensíveis a experiências adversas traumáticas, não só pelo fato de que seu cérebro está em plena formação, como também porque até os 12 anos, que a plasticidade neural é muito mais farta e fácil de acontecer. E são justamente essas moléculas de emoções boas ou ruins que se tornarão os vícios ou as virtudes das crianças no futuro. E como elas ouvirão e sentirão essas experiências, será muito fácil para elas reproduzir esses ambientes, essas circunstâncias e essas MDRS quando forem adultos. Essas experiências de adversidade na infância não apenas adulteram e prejudicam o cérebro do adulto, como também altera o sistema imunológico, o sistema hormonal e ainda altera a estrutura do DNA, ativando ou não o cromossomo através dos castilhos genéticos. Teste ACE. Existem 10 tipos de trauma de infância medidos nos estudos ACE, 5 são pessoais: abuso físico, abuso verbal, abuso sexual, negligência física e negligência emocional. Os outros 5 estão relacionados a outros membros da família: um pai alcoólatra, uma mãe vítima de violência doméstica, um membro da família na cadeia, um membro da família diagnosticado com uma doença mental e o desaparecimento de um pai ou mãe por causa de divórcio, morte ou abandono. Cada tipo de trauma conta como um ponto. Assim, uma pessoa que já foi abusada fisicamente, com um pai alcoólatra e com a mãe que foi espancada, tem uma pontuação ACE de 3. Obviamente, muitos outros tipos de trauma de infância, ver um irmão ou irmã sendo abusada, perder um cuidador, avó, mãe, avô, entre outros, não ter onde morar, sobreviver e se recuperar de um acidente grave, testemunhar um pai sendo abusado por uma mãe, ver uma avó abusando um pai, entre outros. O estudo ACE inclui apenas 10 traumas de infância mencionados antes, porque eles foram citados como o mais comum por um grupo de cerca de 300 pessoas de uma clínica psicológica nos Estados Unidos. Esses traumas também foram estudados individualmente na literatura científica. O mais importante a lembrar é que a pontuação ACE é uma diretriz, e se você vivenciou outros tipos de estresse tóxico durante meses ou anos, isso aumentará o risco de consequências para a saúde. Responda as perguntas abaixo com sim ou não para fazer o teste das experiências adversas na infância e descobrir seus possíveis resultados. Antes do seu aniversário de 18 anos. Primeiro, seus pais ou outro adulto na residência frequentemente o insultaram, humilharam ou agiram de uma maneira que o deixou com medo de ser machucado fisicamente? Segundo, seus pais ou outro adulto na residência frequentemente o empurraram, estapearam, jogaram alguma coisa em você ou bateram em você com tanta força que ficaram marcas ou feridas? Terceiro, um adulto ou pessoa pelo menos 5 anos mais velho que você tocou ou acariciou seu corpo de forma sexual ou realmente teve relações sexuais com você? Quarto, você sentiu frequentemente que ninguém na sua família o amava ou achava importante ou especial? Ou na sua família as pessoas não cuidavam um dos outros ou não se apoiavam? Quinto,
Você com frequência não teve o suficiente para comer, teve de usar roupas sujas e não teve ninguém para protegê-lo, ou seus pais estavam muito bêbados ou drogados para cuidar de você ou levá-lo ao médico se você precisasse? Sexto, algum dos seus pais biológicos se distanciou de você por causa de divórcio, abandono ou outra razão? Sétimo, sua mãe ou madrasta frequentemente foi empurrada, agarrada, estapeada ou teve algo jogado contra ela? Ou em algum momento foi chutada, mordida e levou socos? Ela foi agredida fisicamente de outra forma ou ameaçada com a arma ou faca? Oitavo, você morou com alguém que era alcoólatra ou usava drogas? Nono, você morou com alguém deprimido com doenças psicológicas ou que chegou a tentar suicídio? E décimo, algum membro da sua família foi para a prisão? Cada resposta assim equivale a um ponto. Some seus pontos. Este é seu índice de ACE. À medida que aumenta o número de ACS marcados, o mesmo acontece com risco de doença social e problemas emocionais. Com uma pontuação ACE maior ou igual a 4, os resultados negativos ao longo da vida começam a ficar mais críticos. A probabilidade de doença pulmonar crônica aumenta 390%, hepatite 240%, depressão 460% e suicídio 1.220%. É muito importante levar em conta que a pesquisa sobre os resultados das adversidades vividas durante a infância envolveu 17 mil pessoas que não eram pobres, sem escolaridade e nem moravam na periferia. Pelo contrário, foram pessoas com boa formação universitária e com bons empregos. Ou seja, mesmo pessoas aparentemente ajustadas e bem-sucedidas são acometidas de problemas emocionais, de saúde e de comportamento se tiveram passado por experiências adversas na infância. Isso fica claro no gráfico que destaca a seguir. Se você ainda não tinha se convencido de que os estímulos visuais, auditivo e sinestésico comunicados durante a infância formatam nossas crenças e moldam nossa vida e nossos resultados em todos os aspectos, agora isso deve ter ficado mais claro e evidente. Que tipo de comunicação você recebeu durante a infância? Comunicação de amor, falta de amor ou raiva? Posso fazer a mesma pergunta de outra forma? Quantos ACS você recebeu até os 18 anos? Olhando para a sua vida e seus resultados e fazendo uma linguagem ou uma ligação com o gráfico apresentado, quanto de empenho é necessário para você reescrever suas crenças e não fazer parte das estáticas do ACS? Não importa quantos pontos você obteve no teste, o que importa é o que você vai fazer em relação a isso. Tanto o método CIS, o curso de formação em coaching integral sistêmico, as sessões individuais de coaching, como este livro, busca ajudá-lo a refazer suas crenças e existe ferramentas de sobra para isso. E como você viu nos depoimentos no início do livro, tudo isso é real e grandes mudanças são possíveis e você pode e você vai mudar sua vida para muito melhor. Entretanto, continua em suas mãos o agir e o fazer o que tem de ser feito. O começo da mudança. Como as crenças do ser, do fazer e do ter são independentes e interconectadas, sempre que você potencializa uma ou outra, vai a reboque e também melhorará. No entanto, como já vimos, existe uma sequência natural que começa pelo ser. Depois, em decorrência de quem eu sou, eu posso fazer. E aí sim, quando eu sou quem eu sou e faço o que eu faço, como consequência lógica e natural, eu passo a ter o correspondente ao ser e ao fazer. Contudo, infelizmente, boa parte da humanidade anda perdida em busca de coisas passageiras e efêmeras que lhe façam se sentir melhor a respeito de si mesma.
Dessa forma, a mídia do consumo tem induzido muitas pessoas que não se questionam a inverter a pirâmide e, com isso, subverte também seus valores pessoais, comportamentos e objetivos. Nossa sociedade está querendo primeiro ter. Eu tenho dinheiro, tenho carrão, eu tenho roupas de grife, eu tenho relógios caros, entre outros. Na verdade, quando buscamos ter antes de ser, queremos compensar a maneira frágil e deficiente pela qual nos vemos e acreditamos que somos o nosso íntimo. Afinal, se eu tiver um carrão, as pessoas vão me ver de modo diferente e vão dizer que sou rico, sou bem-sucedido, sou inteligente. Se eu vi meu saldo bancário maior do que os das pessoas ao meu redor, eu me sentirei melhor, mais rico, mais reconhecido. Serei o mais importante. E quem sabe assim a minha autoimagem não me incomode tanto. Então ostentar se torna a palavra de ordem. Tem um ditado popular que descreve o ato de ostentar assim: comprar o que eu não preciso com o dinheiro que eu não tenho para mostrar para quem eu não gosto que eu gostaria de ser. Durante um ano fiz um trabalho voluntário no presídio e nas minhas entrevistas com detentos descobri o porquê de a maioria esmagadora ter entrado no crime. A única razão dita por eles era porque eles queriam ou precisavam ter algo. Na verdade, aprofundando as entrevistas, não foi apenas a vontade de ter que os levou para esse caminho, pois antes de querer ter, eles tiveram suas crenças de identidade completamente desfiguradas por todos os tipos de problemas, traumas e dores na infância, como abuso sexual, violência doméstica, agressões físicas, pais viciados, orfandade, abandono e todo tipo de dor emocional. Deste modo, por trás da imagem de um jovem delinquente, existia a autoimagem de um assaltante, assassino, ladrão, estuprador, traficante. Não acredite que aquelas pessoas estão presas ou soltas cometendo crimes apenas porque querem ter algo. Se assim fosse, você e eu estaremos nesse momento matando ou roubando para ter nossos sonhos. E se não fazemos isso agora, é por dois motivos: medo das consequências ou porque esse tipo de coisa não combina com quem nós somos. Assim, os detentos estavam nessa vida criminosa porque suas crenças de identidade, ou seja, a maneira como eles se viam, tinham sido adulteradas. Então, aproveita a oportunidade para dar um sinal de alerta ao poder público e a todos os que trabalham em prol do ex-detentos. Não acredite que trabalhar apenas a crença de capacidade, ensinando uma profissão ao detento, vai de fato reentregá-lo à sociedade. Pois, mesmo aprendendo uma profissão, o que vai determinar o comportamento e a atitude dele continuará sendo sua crença de identidade. E se ele continuar se vendo como uma pessoa sem valor, cruel, vítima da sociedade, violenta, cheia de ódio, entre outros, ele terá uma nova profissão, mas continuará se vendo como um marginal. Por isso, além de ensinar uma profissão, trabalhando fazer, o sistema judiciário e todas as organizações engajadas nessa causa precisa também trabalhar para refazer a crença de identidade, o ser dessas pessoas. Porque no momento em que eles se virem como cidadãos e não como bandidos, quando se verem como pessoas do bem e não como pessoas do mal, quando se verem como pessoas valorosas e não criminosos sem jeito, aí sim, estarão convivendo lado a lado com você e comigo, sem recaídas e voltas à prisão. Preciso abrir parênteses e parabenizar todas as igrejas cristãs com quem convivi durante esse ano de trabalho voluntário na casa de detenção, pois o que faziam era justamente trabalhar a crença de identidade. Como? Através de pregações constantes, leitura da Bíblia, hino e cânticos de louvor a Deus, por constantes estímulos evangélicos, os detentos passavam a se ver como filhos de Deus, como a imagem e semelhança do próprio Deus.
E uma passagem da Bíblia sobre a qual eles constantemente me falavam era o que dizia que eles eram como um barro na mão do olheiro, Deus, onde foram refeitos e todo o passado foi apagado. E agora eles eram novas criaturas. Conheci uma jovem que ia se casar com um rapaz muito rico, porém ela amava outro homem. E eu lhe perguntei, por que você vai se casar com quem você não ama? Ao que ela respondeu, ele pode me dar tudo o que eu nunca tive. E eu completei, é verdade, ele pode te dar tudo, inclusive a infelicidade. E continuei perguntando, será que o que ele tem é mais importante para você do que quem ele é? Fiz muitas perguntas poderosas, porém, ela e a sua mãe estavam convictas de que essa era a melhor alternativa. Por que a jovem tomou uma decisão como essa? Simples, porque para ela não importava quem ela era, e sim o que ela teria. O resultado desse casamento você pode até imaginar. O divórcio, depois do marido ter flagrado no motel com o ex-namorado a grande paixão de sua vida, e para sua completa frustração, ela saiu do casamento sem dinheiro nenhum. Para piorar, o ex-namorado também não a quis mais, depois de todo o ocorrido. Afinal, o que ela queria, ele não tinha para dar. Uma moça me procurou em um dos meus seminários para me agradecer, pois desde abril, apenas assistindo aos meus vídeos na internet, ela havia largado a profissão de prostituta de luxo. E naquele momento, ela estava decidindo sair do flat onde morava, vender seu carro para pagar toda a faculdade e voltar a morar com os pais. E quando perguntei o porquê daquela decisão, ela me respondeu: cansei de ter roupas, joias, carros e viagens de luxos. O que eu quero para mim agora é ser alguém de valor. Alguém de que os meus pais e eu tenhamos orgulho. Vou voltar para casa, recomeçar a faculdade, vou me formar e vou ser feliz. Gostaria de contar a história de um empresário que já foi o homem mais rico de determinado país. Eu cito como exemplo de inversão do ser, fazer e ter. Um dia à noite, assisti a uma entrevista dada por ele a um programa de televisão. Na conversa, ele disse à repórter que queria ser o homem mais rico do mundo para ser respeitado. Na hora, balbuciei para a TV como se ele pudesse me ouvir. Se o que você quer é respeito, você está indo pelo caminho errado. Algum tempo depois, esse mesmo homem teve seus bens e itens pessoais confiscados para leilão, pois foram acusados de crimes de manipulação de mercado e o uso de informações privilegiadas para comprar e vender ações. Hoje, o nome dele e de suas empresas viraram motivo de chacota em todo o mundo. E tudo isso para ter, pois ele acreditava que se tivesse o maior patrimônio do mundo, aí sim, ele seria ser respeitado. Como sabemos, ele precisava primeiramente ser um super empresário e quando sua competência ficasse clara e patente através das suas ações empresariais, fazer, aí sim, como consequência, ele poderia ter a maior fortuna do mundo. Estes são os 3 resultados possíveis de quem subverte a ordem natural do indivíduo. Primeiro, conquistar o ter, porém se torna infeliz. Segundo, nunca conquistar o ter, vivendo numa busca desenfreada e fatigante. Terceiro, quando conquistar o ter e chegar ao topo do merecimento, vem a queda brutal. Vamos agora entender e investigar quais são as suas crenças e os seus valores a respeito das 3 crenças formadoras do indivíduo. Pegue o seu caderno e responda honestamente as PPSS a seguir. Perguntas poderosas de sabedoria. O que chama mais a sua atenção nas pessoas ao seu redor? O que elas são, o que elas sabem fazer, o que elas possuem. Para isso, relacione 3 pessoas que você admira e descreva para cada uma delas em quem são mais bem-sucedidas no ser, no fazer ou no ter. O que você tem de melhor? É o que você é como ser humano, o que você faz profissionalmente ou o que você tem? Quando foi a última vez que você buscou
ter algo para se sentir melhor ou mais importante. Quanto você vive fazendo tudo para todos para ser mais valorizado e mais amado por essas pessoas? Será que beber ou fumar são maneiras de você fazer algo para se sentir mais aceito, mais importante ou mais poderoso? Quais são as suas 20 melhores características pessoais no tocante a ser? Quais são as 7 principais coisas que você sabe fazer que o deixa orgulhoso de si? O que você mais se esforça para mostrar para as pessoas? O que você tem, o que você faz ou quem você é? Olhando para a pirâmide do indivíduo ao lado, quantos por cento você atribui para cada uma das 3 áreas em relação à importância que você tem dado a cada uma delas na sua maneira de viver? A importância que você dá às pessoas se baseia no que elas são como seres humanos, ao que elas fazem, como profissão, cargo empresarial, tipo de trabalho, entre outros, ou a dinheiro e patrimônio que possui. Preencha na pirâmide do indivíduo. Ter por cento, fazer por cento, ser por cento. Uma ótima maneira de refazer sua autoestima é colocar a pirâmide do indivíduo na sequência certa, refazendo seu estilo de vida e priorizando suas características pessoais positivas. Depois, pega a carona justamente nesses atributos pessoais e fazer o melhor que eles permitem em cada área da vida. E como consequência disso, você finalmente vai ter tudo o que o seu ser lhe permitiu fazer. Fim do capítulo.